Primeiramente, eu quero agradecer a comissão organizadora do evento, né, em nome da Analítica, pelo convite, pela oportunidade de apresentar essa palestra. Agradeço ao professor André e aos demais membros da comissão. Bom, então vamos falar um pouquinho aí sobre a extração e a purificação da cannabis, apresentando algumas soluções que a Analítica comercializa para este fim. Bom, pessoal, para quem não conhece, então brevemente, a nossa sede da Nova Analítica fica situada em Diadema, em São Paulo. Contamos com cerca de 300 colaboradores distribuídos aí por todo o Brasil e temos divisões no setor de instrumento, bioprodutos e consumíveis. Estamos aí há 34 anos no mercado como Nova Analítica. Aqui algumas fotos do nosso showroom, então, da parte onde eu trabalho, no preparo de amostras e automação, e também a parte de determinação de compostos orgânicos, né, cromatografia. Então, já deixo aqui convite para quem tiver interesse em conhecer a Analítica, conhecer nosso showroom, pode falar comigo posteriormente, estaremos aí de portas abertas. Bom, temos aí um hot site, a Analítica Web tem um hot site específico com soluções para extração, purificação e análise de cannabis medicinal. Então, lá nós temos aí toda a parte, desde o preparo de amostra até análise, equipamentos, soluções disponíveis para auxiliar no dia a dia do laboratório. Então, a apresentação ela vai ser dividida entre uma breve introdução, falar um pouquinho sobre a extração de canabinoides e terpenos, com ênfase na extração assistida por micro-ondas, e um pouquinho sobre a purificação de canabinoides, com ênfase ali aqui em CPC, né, na cromatografia por partição centrífuga. E vou mostrar também brevemente algumas soluções da analítica para o controle de qualidade, né, para análise de compostos derivados da cannabis. Bom, pessoal, então, a cannabis, ela tem um alto valor agregado, né? Temos diversos compostos aí, onde os mais conhecidos e com maior valor agregado são os canabinoides e os terpenos, mas temos que pensar, então, que nós temos uma matriz dividida com muitos compostos com atividade biológica e também, né, diferentes compostos dependendo da parte da planta em que estamos trabalhando. Então, desde sementes, flores, raízes, plantas, enfim, folhas. E temos diferentes utilizações, então. Como eu disse antes, as mais conhecidas são óleo essencial, os canabinoides, mas podemos usar, então, a cannabis desde produção de tecidos, a fibra para produção de papel, sementes para produção de óleos também, parte de alimentação animal, enfim, temos diversas utilizações. Mas para isso, então, precisamos focar em uma extração ou em uma utilização em processamento adequado desse material. Peço desculpa aí pela qualidade da imagem, tá, gente? Mas, enfim. O perfil químico da cannabis ele é muito complexo, então é uma matriz muito complexa, né? Uma matriz de um produto de composto natural, que já tende a ser complexa, e com isso, para extração de compostos com esse maior valor agregado, nós temos que ter tanto uma extração quanto uma purificação que sejam adequadas e que permitam um produto final de qualidade, ou então, né, permitam também uma análise que não tenha certas interferências. Então, nós temos aí, por exemplo, a presença de moléculas maiores, como celulose, presença de gorduras, de ceras. Então, esses compostos eles devem ser retirados no processo de extração e purificação para termos um produto de maior qualidade. Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre a extração, alguns métodos mais clássicos e alguns métodos aí mais utilizados. Bom, aqui nós temos um esquema padrão de extração de canabinoide, né? Temos uma primeira extração que pode ser através de fluido supercrítico, pode ser através de uma extração com solvente, e temos aqui o óleo bruto, e a partir daí temos uma série de etapas de purificação para chegar no nosso produto final, né, nosso objetivo. A analítica ela trabalha com diferentes equipamentos para fazer essa purificação e também extração. Então, primeiramente, temos uma moagem, né, da cannabis, onde o intuito dessa moagem
é aumentar a superfície, né? Ou seja, a partir desse aumento de superfície, ter uma extração mais adequada, uma extração mais efetiva do solvente, aumentar o tamanho diminuir o tamanho de partícula, aumentando a área superficial e, por consequência, tendo uma extração mais efetiva. Uma das extrações utilizadas, que não é uma extração que, digamos, tem um potencial, mas que não é tão utilizada por conta de algumas desvantagens que eu vou citar depois, é a extração por fluido supercrítico, né? Então, lembrando, o fluido supercrítico mais utilizado é o dióxido de carbono. Então, nós temos aqui o diagrama de fases do dióxido de carbono, e para utilizar, para chegar em um fluido supercrítico, nós precisamos, então, de condições de pressão e temperatura ideais para chegarmos acima do ponto crítico deste fluido, né? E a partir daí, ele vai ter algumas características de líquido, como densidade relativamente alta e baixa compressibilidade, e algumas características de um gás, como alta difusividade e baixa viscosidade. E essas características, então, elas auxiliam na extração, no processo de extração dos nossos analitos. Porém, apesar de ser uma extração muito eficiente e desse solvente utilizado ser um solvente mais limpo, seguro e com menor impacto ambiental, essa extração ela tem algumas desvantagens, então, como um alto investimento inicial e também um conhecimento técnico avançado para a utilização desses equipamentos. Bom, além disso, muitas vezes é necessária a utilização de um co-solvente. Então, o CO2 ele é mais utilizado, ele é mais eficiente para a extração de compostos mais apolares. Para a extração de compostos com características mais polares, muitas vezes é utilizado um etanol, metanol, um solvente que tem essas características. Bom, uma outra extração, talvez a mais utilizada, é a extração por solvente, né? Extração alcoólica, etanóica. Pode ser utilizado metanol também, mas o solvente mais utilizado é o etanol. Temos uma extração simples, sólido-líquido, mas, porém, após essa extração, nós precisamos ter uma série de etapas de limpeza desse extrato para posterior utilização, né, ou para posterior análise. A analítica trabalha com equipamentos para fazer todo esse processo, então, com equipamentos da AG, desde a parte de extração. Então, aqui nós temos um reator simples com agitação e aquecimento para fazer uma extração etanólica. Temos a etapa após de winterização, que é a remoção de ceras e gorduras através de um congelamento e filtração. Então, é adicionado solvente etanol, uma proporção 10 de etanol, normalmente 10 de etanol para 1 extrato. É feito um congelamento desse extrato, e através desse congelamento é feita uma filtração para a remoção das ceras e gorduras que estão em estado sólido. Nós trabalhamos também, então, com equipamentos específicos para fazer essa etapa. Existem equipamentos que já fazem a extração, a winterização, a filtração e a cristalização da cannabis medicinal. Então, temos reatores da marca G, trabalhamos para esse fim também. Após isso, normalmente ainda é feita uma remoção do solvente, né? Temos uma proporção muito alta de etanol no extrato, e essa remoção normalmente é feita por um roto-evaporador, onde temos aí escala laboratorial e industrial. E, além disso, ainda para separar de compostos de diferentes classes, é feita uma destilação, né? Então, normalmente são separados compostos mais pesados, como a clorofila, os canabinoides e terpenos, através de uma destilação. E existem também equipamentos específicos para fazer essa separação. Então, digamos que essa seria uma extração mais clássica, né, um processo de limpeza do extrato mais clássico. Porém, agora pensando principalmente em extração de terpenos, nós temos uma problemática em trabalhar com a extração etanólica, porque o tempo de exposição prolongada a alta temperatura pode degradar alguns compostos mais termossensíveis, entre eles alguns terpenos. E uma solução para isso seria fazer, digamos, a extração ao contrário. Digamos, começar pela extração dos terpenos e, após isso, utilizar a biomassa para uma extração de canabinoides.
Isso pode ser feito também por equipamentos com fluido supercrítico, mas tem aquelas desvantagens que eu comentei anteriormente. E pode ser feito por uma hidrodestilação. Temos a hidrodestilação aqui convencional, onde temos um aquecimento convencional, né, por convecção, onde o material biológico ele vai ser adicionado em um balão com água, e o vapor de água, após o aquecimento, vai carregar os terpenos que vão ser condensados em um condensador tipo Clevenger e podem ser separados. Mas também é um tipo de extração que demanda bastante tempo, então cerca de 5 horas, 4 horas muitas vezes. E uma alternativa a isso seria a hidrodestilação assistida por micro-ondas, então, que é um dos focos da apresentação, onde nós trabalhamos com equipamentos da Milestone. Então, a Milestone ela tem soluções desde escala laboratorial até escala industrial para fazer esse tipo de extração. Então, funciona semelhantemente a uma hidrodestilação convencional, só que com aquecimento por micro-ondas, né? Então, dentro do reator, nós temos o material biológico, a cannabis, no caso, a adição de água e, através da energia aplicada de micro-ondas, ocorre aquecimento e ocorre a água, vapor de água vai carregar os terpenos que vão ser condensados em uma bureta. Na escala industrial, aqui temos a possibilidade de trabalhar com até uma capacidade de até 45 litros da cavidade. Então, além disso, é um equipamento totalmente autônomo, ele faz desde a adição de água até a limpeza do reator, tudo é feito de forma autônoma. E temos também escala mais, digamos, uma escala mais laboratorial, que é um equipamento que alguns processos têm que ser feito manual, como a adição de água. Bom, então como que ocorre, né, a interação das micro-ondas com a matéria para a geração desse aquecimento e por que ele é mais rápido? Então, as micro-ondas são uma energia eletromagnética, né? Por conta disso, eles têm um campo elétrico perpendicular a um campo magnético em sua propagação, e é esse campo elétrico que vai interagir com moléculas e íons gerando aquecimento, através de dois fenômenos. O primeiro, rotação dipolar, onde moléculas polares vão rotacionar de acordo com a propagação, com a oscilação desse campo, gerando um atrito e, por conta disso, gerando aquecimento, atrito entre moléculas. E o outro fenômeno é a migração iônica, onde íons vão migrar de acordo com a oscilação desse campo elétrico e, a partir dessa migração, vai ser gerada uma energia cinética que vai gerar posteriormente calor. Então, por conta disso, nós teremos um aquecimento do interior do recipiente para fora. Ou seja, o aquecimento é direto focado onde temos a amostra, onde temos o solvente que vai absorver micro-ondas. Comparando aqui com o aquecimento convencional, nós teríamos um aquecimento primeiro do recipiente e após isso esse calor, esse aquecimento, ele é transferido para o interior. Então, demanda muito mais tempo. Então, por conta disso, nós temos uma extração muito mais rápida. Ou seja, esses dados da Milestone, um trabalho feito, eles fazem uma comparação onde uma hidrodestilação convencional leva cerca de 5 horas e uma hidrodestilação assistida por micro-ondas menos de 1 hora para fazer essa extração. Esses equipamentos e a hidrodestilação assistida por micro-ondas é uma patente exclusiva da Milestone, então, e nós da Analítica somos representantes exclusivos aqui no Brasil. Pensando em materiais vegetais, como que ocorre essa extração? Então, além desse aquecimento, digamos, indireto, né, que é o aquecimento da água que vai aquecer o material, nós temos uma interação das micro-ondas direto com o interior da célula vegetal. Então, moléculas no interior da célula vão absorver micro-ondas, por conta disso vai gerar um aquecimento e uma pressão no interior da célula, causando o rompimento da parede celular mais rápido e a liberação desses compostos mais rapidamente também. A Milestone tem parcerias com diversas produtoras e cultivadoras de cannabis nos Estados Unidos, que produzem produtos à base de cannabis. Então, temos aí lab profiles, parcerias, projetos que foram feitos já com essas empresas. E, além disso, temos também notas de aplicação já lançadas especificamente para a extração de terpenos da cannabis. Em uma delas, também um dado interessante,
que os autores trazem é que a descarboxilação ela já ocorre durante a extração, ou seja, nós temos ali a água chegando a cerca de 100 graus para fazer essa extração e já temos uma descarboxilação, como vocês podem ver aqui na tabela. Temos então uma redução do THCA e um aumento de THC após o tratamento com micro-ondas. Então seria uma etapa a menos, né, envolvida no processo. Além disso, após a extração dos terpenos, toda a biomassa que ficou dentro do rotor, ela pode ser utilizada para a extração de canabinoides. Pode ser uma extração simples, utilizando solvente, ou até uma extração também usando micro-ondas. Bom, aqui temos mais alguns dados, rampas de temperatura utilizadas em alguns trabalhos da Milestone com a cannabis, tanto em escala piloto, que é o Ethos X 2.0, quanto o Ethos XL, que é uma escala industrial, né, com uma maior capacidade. E também temos aí diversos grupos de pesquisa no mundo todo que já trabalham com equipamentos da Milestone para este fim. Então, um grupo que publica muito nessa área é o grupo do professor Cravotto, da Itália. Então, ele tem diversos trabalhos onde, muitas vezes, eles fazem a extração dos terpenos, utilizam a biomassa seca para a extração dos canabinoides e ainda utilizam a água, ou seja, o hidrolato que ficou dentro do reator, para extração de polifenóis. Então, nada no processo é perdido. Além disso, um outro trabalho muito interessante, foi publicado recentemente pelo professor Giancarlo Cravotto também, é de um protótipo, um equipamento que ainda está em teste, também da Milestone, onde é utilizado um reator um pouco diferente, onde a cannabis ela é colocada de maneira seca, sem água, sem nada. A extração é feita, a descarboxilação e extração dos terpenos, e os terpenos são absorvidos por frascos na parte externa do equipamento, frascos contendo azeite de oliva. Então, esse azeite, posteriormente, ele pode ser usado para aromatizar alimentos, bebidas e também formulações medicinais à base de cannabis. Então, é um projeto aí que está em andamento ainda e que, além disso, os autores também citam que após a extração dos terpenos, esse mesmo azeite pode ser adicionado diretamente no rotor para a extração de canabinoides. Bom, então temos aí muitos trabalhos, muito potencial com a utilização desses equipamentos e da extração assistida por micro-ondas. Bom, após isso, e voltando principalmente ali a falar sobre canabinoides, nós temos uma etapa de purificação necessária, né? Então, de acordo com a RDC 327, sei que ela está sendo revista aí, mas de acordo com ela, temos que derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis devem possuir predominantemente CBD e não mais que 0,2% de THC, então sendo necessária uma purificação desse extrato para posterior comercialização. Então, como que a gente pode pensar em separar, né? São compostos muito similares, são isômeros. Como que a gente pode pensar em separar esses compostos? Talvez não seja tão simples essa separação, né? Normalmente é usada uma cromatografia preparativa, com coluna, à base de sílica, mas também essa técnica tem algumas problemáticas, né? Como o preço de operação. Então, muitas vezes são utilizados cartuchos de 3 a 5 quilos com sílica para fazer essa separação. Cada cartucho desses custa cerca de R$40 mil. E se o pré-tratamento desse óleo não é feito adequadamente antes da injeção, esses cartuchos vão durar cerca de 3 a 5 injeções e muitas vezes precisam já ser trocados. Além disso, temos um tempo de operação um pouco elevado e perda de material por adsorção na sílica, adsorção irreversível e também degradação dos compostos. Bom, uma alternativa que nós trabalhamos são equipamentos da Gilson, que são cromatógrafos preparativos, mas podem trabalhar também com colunas com suporte sólido à base de sílica, mas também com CPC, que é a cromatografia por partição centrífuga. Então, temos aqui um equipamento que é um PLC, um cromatógrafo preparativo, com computador integrado, um coletor de frações e um detector UV embutido. E esse equipamento ele vai trabalhar com a cromatografia por partição centrífuga.
E o que seria a cromatografia por partição centrífuga? Né? É como se fosse a coluna cromatográfica, mas ela é composta por um disco, vários discos metálicos, e dentro desses discos nós temos células gêmeas, células de extração. Então, como que ocorre essa extração? Ela é conhecida também como cromatografia líquido-líquido, por conta de nós termos uma fase estacionária líquida. Como que isso vai ocorrer? Então, primeiramente, ocorre uma etapa de preparação, onde esse rotor ele vai ser completo com um determinado solvente ou mistura de solventes, que serão a fase denominada fase estacionária, né? Uma fase estacionária líquida. A partir disso, esse rotor vai começar a rotacionar até uma rotação de até 3.000 RPM, e após isso, pela força centrífuga gerada, o líquido que está no interior do rotor ele vai fixar e se comportar como uma fase estacionária. Após isso, temos uma fase ali de equilíbrio, onde começamos a bombear a denominada fase móvel, que vai ser uma outra mistura de solventes immiscível na fase estacionária, né, no solvente que é denominado de fase estacionária, e essa fase móvel estará com a nossa amostra, né, com óleo bruto. Após isso, temos a eluição. Então, por conta das diferentes interações entre os compostos com a fase estacionária e móvel, como se fosse uma cromatografia, nós teremos a separação e diferentes tempos de retenção. Então, é como se nós tivéssemos várias extrações líquido-líquido em sequência dentro de um rotor. E após isso, ainda conseguimos fazer uma etapa de extrusão, que é a injeção novamente, o bombeamento novamente da fase estacionária, para retirar todos os compostos que ficaram de alguma forma retidos dentro da coluna. Ou seja, 100% do que foi injetado, ou quase 100% do que foi injetado, em alguma fração vai ser recuperado. Então, a partir daí, nós podemos pensar em num coeficiente de partição entre as duas fases, né? Como uma extração líquido-líquido mesmo, onde diferentes interações entre as duas fases com analitos vão gerar diferentes tempos de retenção e uma separação. Bom, então a partir dessa técnica, quais são as vantagens em utilizar ela? Então nós temos aí, não temos a necessidade de um pré-tratamento de amostra, então podemos simplesmente fazer uma extração etanólica e o extrato bruto ser injetado diretamente no cromatógrafo preparativo. Não há necessidade de troca de coluna, porque a coluna é formada, né, a fase estacionária é um solvente, então podemos fazer diversos tipos de separação apenas trocando os tipos de solvente utilizados. Temos um menor consumo de solvente por poder trabalhar com maior fluxo. Não temos perda de amostra por desnaturação, adsorção irreversível, que temos em um suporte sólido, né, na sílica. Temos a capacidade de injeção de grandes volumes e é uma técnica facilmente escalável, além da maioria dos compostos serem purificados com uma pureza acima de 99% e recuperações acima de 95%. Então, temos aí disponíveis no mercado tanto equipamentos em escala laboratorial, piloto e industrial também, onde aqui pensando em uma escala industrial, conseguimos ter uma capacidade de até 100 gramas de injeção de extrato bruto, um fluxo de até 350 ml por minuto e trabalhar uma pressão de até 80 bar. Aqui é um trabalho que nós fizemos com uma associação de cannabis aqui do Brasil, onde nós separamos, né, o THC e o CBD em um extrato bruto de cannabis, um extrato etanólico. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui diversas frações, onde até a sexta fração nós temos somente o THC, e a partir da fração de número 9, nós temos somente CBD. Temos duas frações intermediárias com o conteúdo dos dois canabinoides, que no processo são irrelevantes, mas que também podem ser posteriormente injetadas novamente no equipamento e purificadas. E além disso, a Gilson também tem diversas notas de aplicação já
relacionadas à separação de canabinoides, né? Onde uma delas aqui foram usados 5 gramas de extrato bruto, e a partir desses 5 gramas foi possível separar 205 miligramas de CBD com uma pureza de 95%. E temos também outros trabalhos publicados aí na literatura, diversos trabalhos muito interessantes. Eu trouxe um deles onde foram utilizados solventes alternativos para fazer essa purificação, ou seja, nenhum solvente à base de derivado de petróleo e nenhum solvente halogenado. Então foram usados solventes alternativos, né, pensando em uma pegada mais verde, de separação, e a partir daí foi possível a separação do CBD também, com a detecção em 254 nanômetros. Bom, eu antes de conhecer a cromatografia preparativa, eu ficava, meu Deus, mas como um cromatograma ele pode sair dessa forma, né? Então, apenas para quem não conhece, a cromatografia preparativa ela tem o intuito de separação dos compostos, ou seja, de separar frações, e não de detecção, de quantificação. Então, aqui, esse detector ele não é para quantificar, esse cromatograma não é para fins de quantificação, sim apenas de separar os compostos em frações, né? Nesse caso, os canabinoides. Bom, pessoal, para encerrar, quero brevemente, então, mostrar para vocês, apresentar algumas soluções que a analítica tem para o controle de qualidade também, de compostos derivados da cannabis. Então, temos, aqui no Brasil não temos ainda uma legislação, né, relacionada ao controle de qualidade desses produtos, mas em outros países temos já a necessidade de análise, determinação tanto de canabinoides, metais pesados, parte de microbiológica, solventes residuais, enfim. E a analítica aí conta então com um portfólio completo para esse tipo de análise, desde a parte de reagentes para microbiologia e análise de DNA, equipamentos para analisar o teor de umidade, microscópios, contamos com a parte de análise de metais pesados, tanto equipamentos para o preparo de amostras, como também para determinação, né, ICP, CP ótico e CPMS, equipamentos para determinação de micotoxinas, pesticidas e canabinoides, né, ou seja, cromatógrafos líquidos, parte de SPE automatizado também para o preparo de amostras e posterior determinação desses analitos, e também para solventes residuais e terpenos, então a extração assistida por microondas, que eu comentei, né, que eu apresentei anteriormente, também cromatógrafos a gás da Thermo Fisher para esses fins. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Deixo o meu contato. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar aqui ou posteriormente, fiquem à vontade para me contatar. Esse é o nosso gerente de produto, Bruno. Então, fiquem à vontade para nos contatar, para retirar qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigado.